qual a diferença entre uma pesquisa feita numa instituição de psicanálise e uma pesquisa científica feita na universidade? Tem diferença? Se a formação do psicanalista é feita fora da universidade, por que a psicanálise então está inserida no contexto das universidades, em termos de pós-graduação? Por que há o interesse da psicanálise em fazer pesquisa dentro da universidade? Tanto para ajudar a responder essas perguntas, tanto quanto para a minha pesquisa, eu encontrei um seminário feito em 2019 no Instituto de Psicologia da USP, em que essas questões são debatidas. Tanto a questão da cientificidade da psicanálise, o contexto da psicanálise dentro da universidade e qual é o papel do pesquisador acerca dos assuntos da psicanálise no contexto em que está inserida. Esse seminário completo tem 3 horas de duração, contando com todas as participações e perguntas e respostas. Basicamente, 3 ou 4 desses seminários eu deixei na íntegra, só editando aquelas partes em que tem pausas muito longas, e elas são muito pertinentes para quem se interessa por psicanálise e está inserido num contexto da universidade para fazer sua pesquisa. O link do seminário completo está na descrição. Espero que com essa edição possa te ajudar a fazer uma pesquisa em psicanálise melhor. Vocês vão poder ver que tem uma diferença muito grande entre uma pesquisa feita numa instituição de psicanálise e uma pesquisa feita na universidade, em que o contexto e o papel social do pesquisador na universidade é bem diferente. E se você tiver algum comentário ou sugestão, eu vou ficar feliz em você poder compartilhar comigo seus pensamentos. Fico muito feliz em poder ajudar. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Evidentemente que essa exposição sobre, numa mesa que vai discutir a pesquisa psicanalítica nas universidades no contexto brasileiro, eu me dei a liberdade de fazer um subtítulo para a minha fala, que eu chamei de A Função Social da Pesquisa em Psicanálise na Universidade, sobre algumas disposições metodológicas de inspiração freudiana. A presença do psicanalista como professor, pesquisador e orientador de pesquisa na universidade não fica sem consequências nem para ele, nem para a psicanálise, nem para a universidade. Ainda que a psicanálise prescinda da universidade para afirmar o seu lugar no mundo, é preciso dizer que a universidade é um meio privilegiado de acesso às demandas da sociedade e de análise das mesmas, especialmente aquelas que convocam a psicanálise à produção de novos saberes por meio da rigorosa revisão de seus fundamentos teóricos e de seus modos de intervenção, possibilitando ao psicanalista a discussão a respeito dos limites e dos alcances de seu trabalho e da própria formação do psicanalista. É fato que, como constataram Moreto, Priskulnik e Dunker em 2018, a presença do pensamento freudiano como eixo norteador em diversas linhas de pesquisa de programas de pós-graduação em psicologia no Brasil indica que a inserção da psicanálise na universidade brasileira se sustenta principalmente pelo engajamento dos psicanalistas na produção do conhecimento acadêmico científico na área, contribuindo para a formação de pesquisadores engajados com a análise das demandas atuais da sociedade e com a interlocução interdisciplinar para a construção de dispositivos clínicos capazes de acolher e tratar do sofrimento do sujeito contemporâneo. Compartilho com vocês a forte impressão que tenho, a partir da minha própria experiência como coordenadora aqui no IPUSP, do Laboratório de Pesquisa, Psicanálise, Saúde e Instituição, orientando e formando pesquisadores, a impressão de que não apenas as pesquisas realizadas representam contribuições da psicanálise para a área da saúde, mas também o modo pelo qual o pesquisador psicanalista se faz presentes nessas instituições de saúde tem sido fundamental para a ampliação e para o avanço do escopo teórico da própria psicanálise. A mesma experiência enquanto orientadora, no entanto, me permite também conhecer os impasses metodológicos mais frequentemente encontrados em propostas de projetos de pesquisa em psicanálise que comprometem sobremaneira a confiabilidade do método,
a viabilidade e a visibilidade da pesquisa psicanalítica neste campo. É, portanto, importante que a pesquisa psicanalítica na universidade seja apresentada como um meio de investigação, de intervenção, de produção e de transmissão de saber, possibilitando ao psicanalista a interlocução com seus pares, mas também com os demais campos de saber, o que contribui significativamente para a consolidação de sua formação. Nesse contexto, o primeiro passo da pesquisa psicanalítica é, como é também em qualquer outra pesquisa, a formulação de questões significativas que, se tomadas como alvos de investigação, nos permitem definir objetivos que trazem consigo um potencial de compreensão e busca de soluções de problemas, o que por si só justifica a pesquisa, explicitando sua relevância e sua função social. Isso posto, pretendo elencar 3 pontos que dizem respeito muito especificamente aos desafios do psicanalista na orientação de pesquisas nesse contexto. Esses pontos serão aqui elencados como pontos-problema, porque há problemas que, pela frequência com que se apresentam, merecem destaque. A primeira é aquela na qual a pessoa se encarrega de investigar determinado assunto com o compromisso de adquirir conhecimento e aumentar ou aprofundar o seu domínio sobre o assunto. É, na maioria das vezes, o que acontece. A segunda, a pesquisa acadêmico-científica, é aquela em que a pessoa se encarrega de investigar sobre determinado assunto na universidade, necessariamente a fim de adquirir conhecimento, aumentar ou aprofundar o seu domínio sobre o mesmo, mas, nesse caso, o seu compromisso é o de produzir saber e não reproduzir conhecimento, dirigindo esse saber à comunidade acadêmica a qual pertence e, em extensão, à sociedade. É, na maioria das vezes, o que não acontece com as propostas de projetos de pesquisa em psicanálise. Cabe nos perguntar por quê. O segundo problema que, por ora, destaco é, como já anunciado antes, a frequência com que recebemos projetos de pesquisa em psicanálise que apresentam impasses metodológicos que comprometem a confiabilidade, a viabilidade e a visibilidade da pesquisa psicanalítica na universidade. Nos são apresentados projetos de pesquisa que tendem muito mais à aplicação da psicanálise ou à tentativa de demonstração de valor da psicanálise aos demais campos de saber, ao invés de abordar os problemas do campo por meio da psicanálise, a fim de produzir novos saberes. Cabe a nós, psicanalistas e orientadores, indicarmos desde cedo que a psicanálise, seja na clínica, no ensino, na supervisão ou na pesquisa, não é o lugar da aplicação de um saber teórico, mas é o lugar de sua produção. Vale observar que projetos de pesquisa com um desenho metodológico incoerente do ponto de vista epistemológico tendem a ser incoerentes também do ponto de vista da relação de adequação entre objetivos e métodos, tornando-se inviáveis do ponto de vista de sua realização. É frequente que isso ocorra nos casos em que o profissional não se dá conta de que sua paixão pela teoria o impede de assumir a postura investigativa necessária ao pesquisador e ele não consegue sequer construir uma hipótese, tendendo fortemente, como já dito, a fazer da pesquisa um meio de demonstração de seus argumentos, às vezes em busca de generalizações incertas, sem que se faça nenhuma consideração ao rigor estatístico. Nota-se isso nos trabalhos que se desqualificam por meio do mau uso das vinhetas clínicas. O outro problema diz respeito à transmissão dos resultados da pesquisa psicanalítica para a comunidade científica / sociedade, uma vez que, a rigor, o processo de uma pesquisa acadêmico-científica só se encerra quando se torna público o seu produto. Porque boa parte das pesquisas nessa área terminam na gaveta de seus autores ou, por obrigação, nas prateleiras das bibliotecas das instituições nas quais foram realizadas? Quais dificuldades estão envolvidas no processo de passagem entre o fim da pesquisa, a escrita e a publicação do artigo? Há uma resistência dos pesquisadores psicanalistas em publicarem seus resultados para aqueles que não sejam os seus pares?
Será a psicanálise uma outra língua? Há resistência dos editores de periódicos científicos em publicarem pesquisas psicanalíticas? Por fim, porque é chegado o momento de concluir, aproveito para compartilhar com vocês uma reflexão que tenho costumado compartilhar com os meus orientandos a respeito das relações entre pesquisa psicanalítica na universidade, a formação do psicanalista e a função do orientador psicanalista. Por que e para que um psicanalista se propõe a fazer uma tese em psicanálise na universidade? É necessário lembrar que a formação de um psicanalista não se faz na universidade, para depois, então, perguntarmos-nos quais efeitos da pesquisa em psicanálise na universidade para a formação de um psicanalista. Concluo dizendo que, do meu ponto de vista, a pesquisa psicanalítica na universidade, mais do que uma investigação científica que traz para a universidade a dimensão da alteridade radical, é também uma oportunidade de elaboração de uma experiência singular por meio da escrita e da transmissão daquilo que é escrito. Nesse sentido, emergem, então, as duas últimas perguntas. Qual é a função do orientador psicanalista nesse trabalho de elaboração? Será que a tese funciona como um trabalho de luto, por meio do qual se constrói um autor? Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao público e aos colegas da mesa. Obrigado, Pablo. Mas a psicanálise e a pesquisa na universidade, num departamento e num programa de psicologia social. A psicanálise frente aos impasses dos problemas sociais. Eu divido em 3 partes muito ligeiras, só para que eu anuncie as questões. A primeira parte diz respeito à experiência de convívio há muitos anos no programa de pós-graduação em psicologia social. Eu faço parte desse programa desde a sua criação, ou seja, nós temos 20 e poucos anos de construção de um programa com seus impasses, principalmente no que se refere ao pertencimento da psicanálise nesse lugar, né, da psicologia social. Um segundo momento, eu vou pensar como o problema da relação entre psicanálise e ciência, e entre inconsciente e ciência, está presente, então, nesse debate que a gente tem feito, né, no âmbito do programa de psicologia social. Tanto é que minha fala se refere ou se intitula A Ciência e o Inconsciente, né? E um terceiro ponto diz respeito à definição dos procedimentos de pesquisa, tomando o grupo como instrumento de investigação. Falo do grupo porque a minha relação com a psicanálise é através de um autor que tem dedicado grande parte do seu desenvolvimento teórico e de pesquisa na psicanálise com a questão do que se chama a extensão da psicanálise, no caso, os grupos. Então, eu vou só fazer um pequeno elenco de coisas. Um primeiro ponto, então, que eu disse em relação à minha experiência no campo da psicologia social e o estatuto da psicanálise nesse lugar, né? Os argumentos, muitas vezes, entre colegas, deslizam para afirmar que a psicanálise não pode dar conta da complexidade dos fenômenos sociais. Essa é uma questão que surge frequentemente, por mais que nós tenhamos um grupo de psicanalistas pertencente ao grupo de orientadores do programa em psicologia social. Mas essa questão vai e vem como um pano de fundo na psicologia social. E quando se diz que a psicanálise não tem lugar para pensar as questões sociais, é dito também que, quando ela o faz com um certo risco, um risco de um reducionismo. E, usando isso de uma forma um pouco jocosa, se fala que a psicanálise reduz problemas sociais aos chamados complexos de Édipo.
né? Isso parece ser um pouco duro de eu dizer, mas é exatamente aquilo que acontece, né? Muitas vezes nós escutamos colegas dizendo, bom, então você quer reduzir tudo ao complexo de Édipo, porque o complexo de Édipo, obviamente, é tomado como representação de um paradigma psicanalítico, né? Parece um pouco exagerado, mas é exatamente isso que acontece, apesar da grande produção teórico-clínica voltada aos problemas da ordem social. Produção do nosso programa que tem sido continuamente construída e que, embora com toda essa produção, essa representação continua a circular. Há uns 2 anos atrás, nós publicamos o programa de pós-graduação em Psicologia Social, publicou um livro que se chama A Psicologia Social e a Questão do hífen, né? E que tinha essa finalidade, né? Uma finalidade de colocar em evidência todas as diferentes orientações teóricas que compõem o quadro da psicologia, do programa de psicologia social, inclusive a psicanálise, sustentando a psicanálise como parte desse grupo que investiga problemas do campo social. E é claro que esse livro tinha que enfrentar, o próprio título do livro expressa, ele está enfrentando esse dilema, que é o dilema entre o psíquico e o social, né? Por isso que ele chama a questão do hífen, esse traço de união que, ao mesmo tempo, liga o psíquico e o social, mas separa. Qual é a ênfase que a psicanálise pode dar a essa compreensão desse hífen? É claro que, do ponto de vista de método e metodologia de pesquisa, a psicanálise tem a hermenêutica como fiadora, né? Então, ela persiste. Contudo, no que se refere ao cotidiano das organizações da organização e dos procedimentos de pesquisa, retorna sempre uma dúvida, que eu vou dizer não somente em relação aos colegas, mas como aos estudantes do programa. Eu sintetizaria a dúvida que paira no programa, no nível que tem a ver com o pertencimento da psicanálise a esse campo de investigação, como o seguinte: qual o paradigma de racionalidade fundado na noção de intersubjetividade? O saber e a verdade seriam expressão de uma experiência intelectual, de uma reflexão que a consciência denunciaria em sua totalidade? Acho que são essas as questões que permeiam, digamos, o questionamento sobre o estatuto da psicanálise no campo da psicologia ou no campo do social. Isso, então, eu falo do primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito, então, àquilo que eu entendo ser um problema que ainda reside no âmbito desse nosso programa, que diz respeito, então, à psicanálise e à ciência. Em relação a esse segundo ponto, o problema que percebo fica como um pano de fundo no enfrentamento da relação entre o psíquico e o social. E o que é me colocado como questão remete a indagações que se apoiam, de início, no debate entre o que os cientistas definem como científico e o que os psicanalistas entendem como conhecimento. E aí eu sigo um pouco um certo modelo do Green para pensar essa questão. Há um grande mal-entendido que subsiste nessa discussão, que é efeito de pontos de vista e de ideologias diferentes. Os cientistas, aí eu faço uma citação do Green, no mesmo movimento, investem o mundo como objeto a conhecer e desinvestem no sujeito tudo aquilo que não se liga ao conhecimento desse mundo, esperando tudo do resultado desta empreitada, que a gente pode nomear como objetivação, cujo sinônimo poderia ser dessubjetivação. Para os psicanalistas, de outro modo, mas de um movimento homólogo, investem a psique como objeto a conhecer e desinvestem na psique tudo aquilo que não é conhecimento da realidade psíquica. Assim, da mesma forma que os cientistas, os psicanalistas esperam que a renúncia a toda objetivação, ou seja, a uma desobjetivação, e a concentração do interesse sobre o sujeito permita a fecundidade da sua empreitada.
Então, o que vemos dessa forma é que objetivação e subjetividade encontram-se alas opostas no debate sobre o conhecimento. E aqui reconhecemos haver também um equívoco, porque nos parece que a novidade da psicanálise reside no fato de que, pela análise da extrema subjetividade, aquela que escapa mesmo à intuição da consciência e ao conhecimento consciência, ela pretende um saber objetivo sobre a subjetividade e, através dela, sobre a realidade psíquica. Neste caminho, a psicanálise aposta que o conhecimento consciente está sob o domínio do que ela descobriu, ou seja, o inconsciente. O que está em questão é, embora a empreitada psicanalítica não obedeça aos critérios comuns da ciência, ela pretende uma objetivação suficiente daquilo que determina a subjetividade, a saber, a realidade psíquica. Ela pretende um nível de veracidade que não é inferior ao da ciência, porque mesmo um dos seus resultados seria o de afirmar a impossibilidade de sustentar tal veracidade, ou seja, ela também tem refutabilidade. Da mesma maneira que para a ciência, em relação ao conceito de verdade, também é refutável no que se refere ao seu objeto. Ela consegue, assim, e esse é o paradoxo, um a mais de verdade, e se permite concluir sobre a inexistência de uma tal verdade para o mundo da realidade psíquica. Desse questionamento decorre a proposição, então, de uma realidade interior que será construída a partir da relação do aparelho psíquico com a realidade exterior. A questão principal reside, então, na oferta pela psicanálise de uma outra estrutura original de conhecimento subjetivo, que permite uma objetivação específica daquilo que foi ignorado, ou encoberto. Ou seja, a possibilidade de conhecimento objetivável da subjetividade. Esse é o ponto que eu acho que subjaz a relação entre o inconsciente e a ciência no debate sobre o psíquico e o social no programa de psicologia social. O terceiro ponto diz respeito ao que no laboratório LAPSO, que é o laboratório que eu coordeno, eu e uma colega, a professora Iane, no Departamento de Psicologia Social, a problemática que diz respeito, então, à extensão da psicanálise e os desafios na tarefa da compreensão da realidade psíquica do grupo, suas aquisições e seus impasses teóricos, que remetem às 3 dimensões do vínculo ou da ligação, a do espaço e seu conteúdo, a do processo e a da lógica que o sustenta. Ora, o trabalho do método, né, repousa sobre... Esse é o nosso grande problema, né, como pensar a questão do inconsciente no grupo, né, e como abordar, e como acessar essa dimensão. O trabalho de método, então, repousa sobre os artefatos que construímos para conhecer nossos objetos de pesquisa. Assim, o grupo, como instrumento de investigação, insere-se numa metodologia que supõe a conduta do pesquisador. A tarefa é a de colocar em ação as operações concretas que sustentam a empreitada prática de acesso ao conhecimento do objeto, à sua construção e ao debate que a ele se segue. Assim, a tarefa se situa na passagem crítica do objeto de conhecimento imaginário ao objeto de conhecimento simbolizado, pensado e comunicado. Esta é uma tarefa permanente, pois o dar conta do material manifesto nos grupos é também desvelar uma representação do funcionamento psíquico do pesquisador e a hipótese que ele fez sobre o objeto a conhecer, e que deverá ser submetido à validação, à transformação ou à sua recusa. Trabalho e desafios intensos que temos percorrido no LAPSO, na investigação, portanto, da realidade psíquica nos grupos, através das alianças inconscientes, presentes nesse processo de pesquisa, tendo como finalidade tornar os objetos das nossas pesquisas objetos de pensamento
racionalmente explicitáveis. Operar com tais procedimentos na abordagem da precariedade social, por exemplo, e dos sujeitos que estão nela mergulhados, não é tarefa fácil, pois envolve a nossa capacidade de abrir mão, muitas vezes, de nossos apoios teóricos e resgatar nossa capacidade de fazer vínculos. Estamos, então, no terreno de domesticar as pulsões, humanizar as paixões que encarnam a nossa loucura, o sexo, o inconsciente e a morte, como diria Caes. Muito obrigada. Passo agora a palavra para o professor Leopoldo Fugêncio, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Dizer que o que eu estou falando está referido e publicado em 5 publicações principais. 4 artigos publicados no International Journal of Psychoanalysis, 1 sobre Freud, 2 sobre o Winnicott e a metapsicologia, que foram escolhidos, inclusive, para fazer parte do anuário da revista, e um 4º artigo que está sendo publicado agora sobre a comunicação entre os sistemas semânticos teóricos díspares, a Babel psicanalítica, como apresentando uma discussão sobre isso. O que pretendo, então, é indicar algumas questões e parâmetros que me parecem importantes de serem considerados para o desenvolvimento da psicanálise como ciência, bem como para a realização das pesquisas com fins acadêmicos na universidade. Em primeiro lugar, acho imprescindível fazer uma distinção entre o método psicanalítico dedicado à prática clínica, com a associação livre, escuta equiflutuante, não exigência de coerência, admissão e escuta dos motivos inconscientes de ações e pensamentos do paciente, sem exigência de não contradição, não interferência com conselhos nas formulações e desejos do paciente, aceitação de suas contradições no pensamento, no raciocínio e nas ações, procura das verdades sempre singulares, ênfase muito mais na análise dos fatos psíquicos do que na síntese das lógicas existenciais, etc. A diferença disso para o método de pesquisa nas pesquisas científicas feitas com base na teoria psicanalítica, o que implica exigência, na universidade, evidentemente, né? O que implica em exigência de uma racionalidade sistêmica, coerência, não contradição, procura de sínteses, linearidade argumentativa, aplicabilidade da teoria ao máximo de fenômenos de uma determinada categoria, procura de universalidades, etc. São 2 procedimentos, 2 caminhos, ou seja, 2 métodos diferentes, com objetivos e modos de realização diferentes. Quando fazemos clínica, não podemos submeter o paciente às exigências do que é uma dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Por outro lado, uma tese que é feita como uma associação livre não é aquilo que caracterizamos, desde os gregos, como episteme. Breve, o método psicanalítico de tratamento não é o método de pesquisa acadêmico em pesquisas desenvolvidas com base na teoria psicanalítica na universidade. Colocando a psicanálise no contexto da academia e da produção de conhecimento do tipo científico, surge necessariamente a pergunta básica: a psicanálise é uma ciência? É, como desejava Freud, uma ciência da natureza que pode atender às exigências de objetividade na procura e exposição de explicações, conjunto de relações de causa e efeito sem lacunas, né? Ou, noutra direção, como interpretou Ricoeur, né, referindo-se a um autodesconhecimento de Freud daquilo que ele mesmo fazia, uma ciência social, uma ciência hermenêutica, que procura fornecer entendimento. Né? Eu estou opondo aqui explicação a entendimento, né? Que o entendimento é para a procura do conjunto dos sentidos das ações humanas que se determinam entre si, né? Sobre, então, as ações e pensamentos humanos. Muito bem. Numa ou noutra resposta, colocamos-nos no campo da ciência. Colocando-nos no campo da ciência, caberia colocar em foco outro problema,
que diz respeito ao tipo de dados que a psicanálise apreende com o seu método de tratamento. E o saber que pode elaborar sobre estes dados, ou seja, sendo sintético na formulação deste problema. A relação entre dados subjetivos e dados subjetivos. A passagem dos dados subjetivos para um conhecimento objetivo e vice-versa. Por objetivo, entenda-se aquilo que existe em si mesmo, é observado em si mesmo, independente de seu observador. Por subjetivo, entenda-se aqui os significados singulares dados aos acontecimentos existenciais, fatos, fenômenos, etc., por cada indivíduo ou sujeito, seja este um observador, seja aquilo que está sendo observado. Assim, por um lado, se medimos a temperatura de uma sala, por exemplo, 25 graus, e perguntamos a cada pessoa presente nessa sala se está quente ou fresco, podemos chegar, com tratamento estatístico, simples ou complexo, à afirmação: o ser humano sente calor, sente que está quente quando faz 25 graus. No entanto, está faltando um pedaço no meu texto, né? Como é que cada um vive 25 graus? Isso não está explícito. Como cada um vive o calor, como cada um vive a temperatura, a experiência individual, né? Ela não é dada pela temperatura 25 graus. Okay? Assim, a apreensão de dados colocadas por meios de experimentos modelares, padronizados, testes, formulários, protocolos de perguntas, etc., ou ainda coletados por meio de instrumentos clínicos, por exemplo, o método de tratamento psicanalítico, parecem procurar, quando têm o objetivo de fazer enunciados universais, objetivar as apreensões subjetivas da realidade. A passagem da objetividade para a subjetividade, do singular para o universal e vice-versa, é um problema epistemológico importante de difícil solução, como já apontou Ronald Lang quando afirma: traduzir a relação daquilo que é objetivo e daquilo que não é um problema objetivo é impossível. Seria necessário objetivar o que não é objetivo e depois confrontar duas objetividades. Mas, na realidade, os termos de comparação são uma subjetividade e uma objetividade. Por isso, não consigo ver como seja possível comparar subjetividade e objetividade com os métodos da pura subjetividade ou da pura objetividade. Esse é um problema ainda em aberto, que eu faço questão de pontuar como sendo uma das questões importantes na realização de pesquisas na universidade. Esse problema, epistemológico e metodológico, tem encontrado diversas propostas de solução. Freud fez isso à sua maneira, quando propôs considerar certos processos e dinâmicas universais a partir da singularidade apreendida nos tratamentos psicanalíticos, passando das singularidades e subjetividades das relações edípicas de cada paciente à universalidade objetiva do Édipo, como acontecimento universal da organização psíquica do ser humano. O problema, nessa passagem, é encontrar os meios de fazê-la, para que possam ser consideradas válidas e fidedignas, e não como um tipo de especulação. Esse é um dos grandes problemas que a psicanálise encontra, de ser criticada, de ser colocada como uma especulação sem pé nem cabeça, como já diziam na época do tempo de Freud, um conto de fadas. Né? Seja colocando, então, a psicanálise no campo das ciências naturais, seja das ciências sociais, também denomináveis humanas ou hermenêuticas. É também justamente nas diversas maneiras de considerar e realizar esta passagem que estão colocadas as pesquisas na universidade, que se apoiam em coletas de dados objetivos, testes, formulários, observação padronizada de um determinado campo ou tema de situações naturais ou construídas por experimentos para esse fim, etc. Ou de dados subjetivos, material apreendido via experiência clínica, pontual ou mais ampla, os tratamentos propriamente ditos, as entrevistas estruturadas, livres, os estudos de caso e etc. É também nesse contexto que temos assistido ao desenvolvimento daquilo que tem sido nomeado como a construção do conhecimento psicanalítico com evidências empíricas,
né? Um dos nossos colegas daqui, Rogério Lerner, tem feito pesquisas com dados estatísticos, verificando o risco de autismo em determinadas populações, né, dentro dessa direção. Este é um problema epistemológico e metodológico que depende, no entanto, de alguns posicionamentos anteriores, tais como saber se a psicanálise deve se enquadrar no campo das ciências e depois em que tipo de ciência, para então poder dar essas respostas epistemológicas e metodológicas à maneira como a passagem ou a relação entre objetividade e subjetividade estariam sendo realizadas. Freud já apontou para os perigos de considerar a psicanálise como outra coisa que não uma ciência, seja uma filosofia, um tipo de arte, de ideologia ou religião, ou ainda como um saber hors concurso, só aprendido e julgável por seus adeptos, o que não deixaria de ter grandes similaridades com a religião, né? Assim, mantendo-nos no campo da ciência, que também corresponde ao que se pratica, grosso modo, na universidade, temos que dar uma resposta à pergunta sobre a cientificidade da psicanálise. A maneira como encaminhamos este problema e suas respostas, seguindo suas consequências lógicas, epistemológicas e metodológicas, também serve como fundamento para descrevermos os modos como é possível fazer pesquisa na perspectiva teórica psicanalítica, utilizando os seus diferentes sistemas teóricos semânticos, né? Apresentarei isso agora de forma muito esquemática, telegráfica, em função do tempo reduzido que tenho, né, para fazer essas considerações. Então, é uma série de aforismas, por assim dizer, né? A psicanálise, sendo muito boa para retrodizer as causas de um sintoma ou modo de um ser humano estar, relacionar-se no mundo, não tem bons instrumentos para predizer o que acontecerá no futuro, dadas certas condições ou acontecimentos. Fracassa no teste da falseabilidade ou testabilidade, enunciado por Popper, como critério de cientificidade de um saber. Não havendo previsão possível, nenhuma hipótese tem a possibilidade de ser negada ou falseada. Teríamos uma longa discussão aqui, com meu colega, né, Jean-Pierre, e, nesse sentido, a psicanálise estaria muito mais próxima da astrologia do que da astronomia. Breve, pelo critério de Popper, a psicanálise não pode ser considerada como uma ciência. 2. Numa outra perspectiva epistemológica das ciências, considerada ou reconhecida como uma perspectiva clássica e reconhecida no campo da epistemologia das ciências, estabelecida por Thomas Kuhn, o saber científico se caracteriza por ser um modo de enunciar problemas e resolvê-los de forma consistente e passível de ser reproduzida, tendo, no valor heurístico da teoria, seu critério de cientificidade. Para Kuhn, toda ciência madura tem um paradigma ou matriz paradigmática que fornece o enquadre e o modo de enunciar e resolver problemas, sejam eles empíricos ou teóricos. Isso é compartilhado por um determinado grupo. Nesse contexto, a psicanálise pode ser considerada como uma ciência, seja natural, seja hermenêutica. 3. A psicanálise vive num estado babelesco, num constante colapso nas comunicações entre os partidários de diferentes sistemas teóricos semânticos. Não há uma ética da terminologia compartilhada por todos os psicanalistas. Não há síntese entre sistemas, da mesma maneira que não há síntese entre linguagens. O diálogo e a comunicação se dá. Aqui é essa proposta que eu faço de como um sistema pode conversar com o outro, nunca é por síntese, nem por sinonímia. Isso que você está falando aqui é aquilo que eu estou falando lá. Mas o que nós devemos ver e aprender são os fenômenos descritos. E uma vez que um autor me diz, veja a posição do pai na relação mãe-bebê, né? E eu posso incluir isso, por exemplo, dentro do sistema unicotiano, que talvez não tenha cuidado muito adequadamente deste problema ou deste fenômeno. Então, os fenômenos
A comunicação se dá pela apreensão dos fenômenos que são, então, redescritos no intercâmbio de um sistema com outro, aprofundando e delimitando cada sistema. Isso eu apresento mais longamente nesse texto que deve estar sendo publicado agora no Journal, deve estar sendo disponibilizado agora, né? Muito bem. Pesquisas sobre a história da psicanálise são muito mais pesquisas sobre a história e a história das ideias do que pesquisas feitas com base na teoria psicanalítica. Pesquisas sobre a epistemologia da psicanálise, no que se refere à epistemologia ou filosofia da ciência, são pesquisas de epistemologia ou filosofia, e não propriamente pesquisas feitas com base na teoria psicanalítica. Pesquisas sobre a coerência e consistência das teorias psicanalíticas, seja ao longo do seu desenvolvimento, envolvendo diversos autores, seja focada num ou noutro autor, são pesquisas que têm a teoria psicanalítica como objeto. 7. A teoria psicanalítica, ou melhor, as teorias psicanalíticas, podem ser usadas para apreensão, descrição e enunciação de fenômenos e problemas, seja por procedimentos clínicos, seja pelo uso de instrumentos de coletas de dados, formulários, testes, desenhos, experimentos padronizados, etc., fornecendo os parâmetros para a observação, agrupamento e organização, sistematização dos dados, bem como para encaminhar as suas soluções, né? Já que todo paradigma é enunciação de problema, na hora que você enuncia o problema, junto com ele vem o caminho da sua solução. Mais uma vez, há o imperativo de distinguir entre o método clínico de pesquisa na psicanálise e o método para a produção de conhecimento científico no quadro da teoria psicanalítica. 8º ponto. A relação do conhecimento produzido pela psicanálise com o conhecimento produzido pelas outras ciências está submetido às mesmas exigências epistemológicas e metodológicas que o diálogo e contribuição entre outras ciências, tais como, por exemplo, a biologia e a física, ainda que haja suas especificidades. 9º item, a psicanálise, como toda ciência, numa posição epistemológica reiterada por Freud, tem uma teoria composta por 2 tipos de conceitos. Os que têm referente empírico na realidade fenomênica, tal como o conceito de transferência, resistência, complexo de Édipo e etc., e os que não têm e são conceitos auxiliares de natureza especulativa, que servem para a orientação na observação e sistematização dos fenômenos e suas dinâmicas, tais como os conceitos de quantum de afeto, aparelho psíquico e suas supostas instâncias ou sistemas, as pulsões, para Freud explicitamente um tipo de mitologia. Estes conceitos auxiliares são, no sentido estrito do termo, os conceitos metapsicológicos. O outro sentido de metapsicologia é a teoria do inconsciente. Então, eu estou dando 2 sentidos para a metapsicologia. Um geral, como teoria do inconsciente, e um específico, que se dirige a esses conceitos auxiliares, que são especulações, né? Esses conceitos auxiliares fazem parte daquilo caracterizados por Freud como fazendo parte da superestrutura especulativa da psicanálise, né? Enquanto os outros, esses conceitos que têm referente empírico na realidade fenomênica, podem ser caracterizados como conceitos referidos aos fatos clínicos da psicanálise. Esta compreensão da natureza e função dos conceitos na psicanálise torna possível a enunciação de hipóteses e problemas de forma mais clara e objetiva no encaminhamento da produção de conhecimento que caracteriza a produção de ciência na universidade. Um exemplo, ninguém pergunta se uma chave de fenda, uma chave de fenda é verdadeira ou falsa. Você se pergunta se ela é útil. Caberia a mesma pergunta sobre as pulsões. Você não pergunta se ela existe ou não, mas se ela é útil para a compreensão dos motivos primários que impulsionam a natureza humana. Para Green, a experiência analítica
é uma atualização da história de uma pessoa, como essa história trabalha, como se torna eficaz. Para Adam Phillips, numa direção muito próxima a essa de Green, a psicanálise é uma história e uma maneira de contar histórias que faz algumas pessoas se sentirem melhor. A psicanálise, como uma forma de conversação, só vale a pena se puder tornar a vida mais interessante, ou mais divertida, ou mais triste, ou mais atormentada, ou qualquer coisa que valorizemos e desejamos promover. E, sobretudo, se nos ajudar a descobrir coisas novas sobre nós mesmos, coisas que não sabíamos que poderíamos valorizar. Thomas Ogden tem uma posição também muito próxima dessa maneira de compreender a psicanálise, né? Ela é útil para a vida de alguém, né? Sem se colocar a questão se é ciência ou não. Aqui acredito que haveria um campo muito interessante de discussão com Jean-Pierre sobre as questões da narrativa, da história, né? Esse é um campo muito bem. Acrescentando mais um ponto agora, acrescentando um ponto pessoal, eu diria. Para mim, na reiteração da posição de Winnicott, a psicanálise é, paradoxalmente, uma ciência objetiva da natureza humana. Mais ainda, considero que, com a inserção da noção de ser como motivação primária do ser humano, a psicanálise poderia ser considerada como sendo a realização da proposta de uma psicologia científica com base no existencialismo moderno, no quadro do qual estou inserindo a fenomenologia de Husserl, o existencialismo de Sartre e a analítica existencial de Heidegger, estabelecendo-se como uma ciência hermenêutica. Evidentemente, se essa tese se confirma, temos questões metodológicas, questões de como considerar o que é verdade e o que é ciência, né, que iriam ser pensadas em função deste quadro filosófico, né, onde a subjetividade tem uma importância de realidade e de verdade acima das objetividades, né, feitas pelos testes e das coisas assim. Muito bem. Finalizando, todos os fenômenos pertinentes no campo da psicanálise devem ser pensados numa lógica polifatorial dos seus determinantes, tal como Freud anunciara com suas ideias de séries complementares, de modo a livrarmos da lógica, a livrarmos a psicanálise de uma lógica linear, né, de uma determinação linear, via de regra, que acaba, via de regra, por reduzir as causas a um responsável, a um elemento, né? Por exemplo, o tratamento do autismo, a mãe é a culpada, e culpabilizando uma mãe, a gente não trata dessa mãe, nem desse ambiente. Bom, creio que esse cenário, esboçado muito rapidamente e cheio de lacunas, pode servir como estímulo para o desenvolvimento, discussão e avaliação dos modos como são realizadas e desenvolvidas pesquisas na universidade. Obrigado. Boa tarde a todos, todas. Porque acho que meu desafio desde o início do trabalho, da paixão pelo trabalho no consultório, era como me manter vivo, né, e continuar podendo trabalhar como psicanalista, dados os desafios que a gente tem, que não são poucos, ainda mais num país como o nosso, e depois, dentro da universidade, como me manter vivo, né, na universidade. Isso não é uma coisa nada simples. E, a partir daí, o desafio era encontrar... Vocês sabem, né? Universidade quer dizer a diversidade na unidade. Então, o desafio era, bom, psicanálise, diversidade ou unidade, como é que é a diversidade na unidade, como é que é essa diversidade psicanalítica dentro da universidade, né? Curiosamente, foi uma sorte muito grande eu ter entrado aqui na USP num departamento tão singular como um departamento de psicologia experimental. O espaço físico tem alguma diferença nessas horas, né? A sala que me foi designada, sala de professor, né, para onde você fica ali com o seu computador, com as suas coisas, ficava exatamente em frente à sala de um professor que já estava aqui há muito tempo, um líder no grupo dos etólogos, que era o professor César Ades, já falecido. E, bom, abri a porta, ele abria a porta, vamos tomar um cafezinho, vamos nos conhecendo, etc. E aí acontecem esses espaços um pouco inusitados que só a universidade permite, né? O César tinha uma filha que tinha interesse em psicanálise, ele, César, tinha algum interesse na psicanálise, ele era uma mente muito curiosa.
muito instigante. Eu não tinha interesse nenhum em etologia, mas passei a ter, porque a paixão dele pela etologia me fez querer conhecer algumas coisas da etologia. E assim passamos muitas horas conversando sobre etologia, psicanálise. Ele se animou, escreveu lá um texto sobre o trabalho inicial do Freud com o órgão sexual das enguias, do ponto de vista etológico. E depois continuou pensando um pouco nas interfaces da psicanálise, aceitou finalmente um convite, pouco tempo antes dele morrer, para participar de um evento que eu organizei aqui na USP em torno da noção de intersubjetividade, as dimensões da intersubjetividade. E ele falou sobre a intersubjetividade do ponto de vista da etologia, né? Enquanto vários outros colegas falaram a partir da psicanálise, e outros, como o professor Rochat, suíço, radicado nos Estados Unidos, falou sobre psicologia do desenvolvimento, ele é um piagetiano, a intersubjetividade nas observações que os psicólogos do desenvolvimento fazem de relações mãe-bebê. Bom, isso foi um aprendizado muito importante de que a vitalidade de um pensamento passava e passa, eu entendo, inevitavelmente por uma experiência de contato com a diversidade, com aquilo que a gente poderia chamar de transdisciplinariedade, interdisciplinariedade. Por isso fiquei muito animado com a solução burocrática, como é que eu vou chamar? Burocrática política, do enfrentamento das dificuldades da Paris 5, Paris 7 e Paris 13, tendo que unificar os projetos de pós-graduação num projeto de um mestrado profissional e de um mestrado interdisciplinar. Né? Concordo, é uma saída política e institucional, mas é uma saída que me interessa muito. O período em que eu convivi com o Fedida era o período em que ele estava criando o Centro de Estudos du Vivant, le Centre des Études du Vivant, com a Júlia Kristeva e com o Daniel Vledochier. Ele tinha brigado com o Laplanche, sai da universidade para criar um programa de pós-graduação fora, depois ele volta. Bom, eu sabia que, nas experiências de muitos psicanalistas junto, a tentativa de construção de uma unidade é sempre catastrófica, né? A tendência são brigas e separações e divisões, porque cada um acha que a sua psicanálise é mais verdadeira do que a outra. Logo que eu entrei aqui na USP, em 1995, eu entrei na USP, 2, 3 anos depois, uma colega por quem eu tenho uma grande admiração, que é a professora Cristina Kupfer, embalada num momento da psicanálise do Brasil, contar um pouquinho dessa história da psicanálise na universidade no Brasil, né? No final dos anos 80, um psicanalista que virou escritor de romances policiais, o nosso querido Luiz Alfredo Garcia Rosa, estava às voltas com a tentativa de criar o primeiro programa de pós-graduação em teoria psicanalítica no Brasil. Até o final dos anos 80, a psicanálise aparecia nos programas de pós-graduação que foram criados nos anos 70 no Brasil, dentro de programas como os nossos, né? Um grande guarda-chuva com pesquisas de diferentes tipos de teoria. Por exemplo, na PUC de São Paulo, era um programa de psicologia clínica, em que tinham abordagens sistêmicas, junguianos, psicodramatistas, etc., e psicanalistas, deleuzianos, etc. O Garcia Rosa achou que era hora, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de criar um programa de teoria psicanalítica, pois não havia meio de aprovar isso nas instâncias do Ministério da Educação e dos órgãos colegiados, CNPq, CAPES, etc. Então, decidiu-se, o grupo de psicanalistas que trabalhavam com psicanálise na pós-graduação, criar 2 encontros sequenciais, 1991 e 1992, encontros de pesquisa, como é que chamou isso? Encontros de pesquisa em psicanálise na universidade, alguma coisa desse gênero, né? Chamavam encontros de pesquisa acadêmica em psicanálise, que foram realizados os 2 na PUC de São Paulo, em 91 e 92 foram publicados os debates. Nessa época, desses encontros, havia já uma certa tensão para muitos psicanalistas da universidade que estavam nas instituições da IPA ou em outras instituições de formação psicanalítica com relação a qual é o papel do psicanalista na universidade. O Joel Birman, psicanalista da Federal do Rio de Janeiro, da Estadual do Rio de Janeiro, que esteve nesse encontro, no seu texto escreveu: a psicanálise foi
para a universidade, exatamente porque necessitava de um espaço crítico, um espaço que se abriu criticamente para se poder pensar certas experiências de trabalho feitas por ela, que as instituições não permitiam acolher. A universidade é um espaço político, um espaço dialógico. Exatamente por causa disso, é um espaço que fica distante da dimensão de seita que as diferentes instituições de psicanálise constituem. Obviamente, não é preciso generalizar para todas as instituições de formação psicanalítica o estigma de mini-seitas ou grandes seitas, para valorizar a universidade como espaço aberto à diversidade, até porque algumas instituições psicanalíticas em muito contribuíram para a formação dos psicanalistas que hoje estão no corpo das universidades. E vários departamentos de psicologia ou de psicanálise e programas de pós-graduação podem ser tão fechados, tão dogmáticos como uma instituição psicanalítica de formação. Então, vou contar uma experiência que já contei publicamente algumas vezes, vou contar de novo, não sei se a Maria Inês estava presente na época. Cristina Kupfer achou que era uma boa ideia fazermos um departamento de psicanálise no Instituto de Psicologia da USP. 1998, mais ou menos, 99, se a minha memória não falha. Num belo dia, nos reunimos numa sala, acho que na biblioteca, uns 20 e poucos professores psicanalistas que davam aula nos 4 departamentos do Instituto de Psicologia da USP. E começamos a conversar como poderia ser o texto de apresentação da criação de um 5º departamento no Instituto de Psicologia, um departamento que reunisse só os psicanalistas. Um professor do Departamento de Psicologia Clínica se ofereceu para redigir esse primeiro texto. Levou esse texto na segunda reunião. Um outro professor do mesmo departamento, que evidentemente tinha uma abordagem teórica em psicanálise diferente, leu o texto e disse, desculpe muito, isso aqui não é psicanálise. Né? Então, na segunda reunião, acabou o departamento de psicanálise que a gente estava construindo. Porque a gente não conseguiu consenso nem dentro de um departamento sobre o que era a psicanálise. Eu posso falar o nome dos 2 professores. Quem escreveu o texto de apresentação do que seria o departamento é o querido Gilberto Safra. Quem rebateu o texto já é um professor falecido, que tinha sido presidente da banca de livre-docência do Gilberto Safra. Professor Luiz Carlos Nogueira, que era o professor da cadeira de Lacan no Instituto de Psicologia. O Gilberto Safra tinha uma abordagem mais winnicottiana, entre outras perspectivas que ele adotava. Evidentemente, o professor Luiz Carlos Nogueira não achou que aquilo era psicanálise. Veja, a ideia da construção de uma unidade sem o reconhecimento da diversidade cai nesse tipo de impasse. Quem detém um conhecimento verdadeiro sobre algo, né? A humildade de hoje em dia ser o único professor que é psicanalista num departamento de 22, 23 professores que são fundamentalmente biólogos, né, me faz entender que essas noções sobre quem tem a razão, quem tem verdade sobre o assunto, seja ele qual for, né, é um pouco mais complicado do que a crença ou a fé que a gente tem no conhecimento que a gente possui. Eu participo de bancas de seleção dos candidatos desses outros professores do departamento ao mestrado e doutorado, ou a seleção desses pesquisadores para uma bolsa de pós-doutorado, né? Vão das coisas mais diferentes, como o estudo das formigas, o estudo da retina da abelha para a questão da visão, enfim. O estudo dos bonobos e a mentira entre os bonobos, e, enfim. Psicologia evolucionista, darwinista, etc. Eu aprendo um monte de coisa, continuo não sabendo quase nada, mas eu tento aprender muita coisa. Eu acho que eles também não entendem muita coisa do que a gente faz, eles pelo menos respeitam, até hoje nunca me atrapalharam muito, e eu procuro não atrapalhá-los muito também. Essa convivência, para além de uma convivência circunstancial, né, implica em receber nos cursos de pós-graduação alunos que são obrigados a fazer créditos, né, desses outros programas, ou dessas outras disciplinas dentro da psicologia experimental em particular. Isso me fez perceber que o diálogo da psicanálise dentro da universidade com outras perspectivas me fez um psicanalista mais vitalizado
do que provavelmente se eu tivesse me encarcerado dentro de uma instituição psicanalítica. De resto, eu nunca entrei numa instituição psicanalítica, eu nunca fiz formação em nenhum grupo psicanalítico, né? Eu tenho problemas com a autoridade, então, desde pequenininho, já tinha problema com meu pai, né? Então, você imagine com os outros. E meu pai tinha com os outros, então ele tentava evitar que eu tivesse transferência com qualquer outro que não fosse ele. Então, sei lá, fui escolhendo várias pessoas para diluir isso um pouco, né? Diferentes analistas, diferentes supervisores, etc. Mas, enfim, não quero me alongar muito nessas histórias, eu quero só dizer de uma já longa experiência de convívio com colegas e com alunos que vêm de lugares muito diferentes, né? Nos cursos que eu dou na pós-graduação, eu recebo alunos da filosofia, porque de vez em quando dou cursos sobre Merleau-Ponty e a psicanálise. Mas aí vem alunos da linguística, vem alunos dos cursos de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, vem alunos da medicina, vem alunos que estão fazendo seus mestrados e doutorados no IPQ, no Instituto de Psiquiatria. O meu departamento tem 2 programas de pós-graduação. Um programa de pós-graduação em psicologia experimental e um outro programa em que não tem, acho que não tem psicanalista, que é um programa de neurociências e comportamento. Mas nesse programa tem mestrandos e doutorandos que são psicanalistas, que vão trabalhar com perspectivas que envolvem desde ciência cognitiva, trabalho computacional, biologia, perspectivas de psicologia cognitiva e várias outras abordagens que confluem nesse departamento, que é um departamento interinstitucional e interdisciplinar, esse programa, aliás, desculpe, de pós-graduação em neurociências e comportamento. Esses alunos vêm assistir as disciplinas de psicanálise com a sua bagagem, com experiências muito diferentes da minha e muito diferentes dos meus orientandos, né? Eu trabalho muito com história e filosofia da psicanálise, embora eu tenha fundamentalmente orientandos que são psicanalistas em seus consultórios, porque aí uma outra característica, eu sou um docente em tempo parcial, né? Eu não sou um docente em dedicação exclusiva, eu estou no meu consultório a maior parte das horas da semana, eu venho pouco à universidade, a minha experiência clínica circula tanto quanto o meu trabalho universitário, porque eu publico muito fora dos ditames, vamos dizer, do trabalho acadêmico, eu publico bastante ligado ao meu trabalho clínico e aos colegas com quem eu frequento ambientes clínicos, e por isso acabo recebendo orientandos que são psicanalistas e que vêm de formação clínica, orientandos que são da Sociedade Brasileira de Psicanálise, orientandos que vieram da formação no Sede Sapiense, orientandos que vêm de formações lacanianas, etc. Finalizando, queria só indicar, né, o quanto eu acho que a ideia da diversidade na unidade, que é o projeto universitário, e a ideia de uma psicanálise que se mantenha com seus princípios mais gerais, com algumas ideias psicanalíticas que nos fazem psicanalistas, mas que possa transitar nesse campo transmatricial, eu acho que é o que pode fazer com que a psicanálise se mantenha viva, vitalizada, interessante, progressivamente podendo contribuir com os grandes desafios que a humanidade, de forma geral, que a nossa civilização ou que a cultura continuam a nos impor. Então era isso, muito obrigado, gente.